Qual é o peso da missão? Às vezes o Senhor nos chama para fazer algo, para um chamado específico de libertar alguém ou a nossa própria família. Quem sabe o Senhor escolheu você para realizar isso, para guerrear pela tua casa, por alguém específico e se posicionar como libertador. E às vezes esse cargo, essa missão vai gerar em você um peso, porque você pode se sentir sozinho, cansado, parece que não vai alcançar lugar nenhum, que não vai dar conta de vencer, de realizar a obra que Deus deu para você cumprir. E eu quero trazer para você um pouco da história do que aconteceu com Moisés, que também passou por isso. E fica nesse vídeo que você talvez vai se identificar um pouco com a história de Moisés. Porque se o Senhor começou por você, na sua casa, ou se Deus está te usando na vida de alguém para você trazer essa pessoa para Cristo, com certeza isso vai trazer para você um peso dessa responsabilidade, um cansaço, às vezes um desânimo, vontade de desistir. Olha o que Moisés diz para o Senhor, lá no capítulo 11, ele vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, o que fiz para merecer o peso de todo este povo? O povo estava trazendo muitos problemas, reclamações, murmurações, muitas coisas para ele ter que lidar. E tudo que ele tinha que lidar com esse povo gerou um peso, porque ele precisava levar esse povo para a terra prometida. E muitas vezes nós estamos nesse processo de levar alguém para Cristo, ou até mesmo uma promessa que Deus deu a você, e você na sua casa se vê como alguém que Deus está mais se conectando para levar a sua casa a essa terra prometida, para levar a sua família a alguma promessa que Deus deu. E isso vai gerar esse cansaço, assim como Moisés sentiu, sabe? Ele sentiu o peso de ser o libertador, o peso de ser levantado como um líder no meio dessas pessoas, sabe? E ele sentia solidão por isso, porque estava tudo sobre ele. E por mais que ele tivesse Arão, Miriam, que estava ao lado dele, o peso maior estava sobre ele, sobre a sua função, sobre o seu chamado. E o que ele fez? Ele levou para Deus. Olha ainda o que ele vai dizer: sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo, o peso é grande demais. Ele se sentia sozinho, estava rodeado de pessoas, tinha ajuda dos seus irmãos, mas ele se sentia sozinho, porque a conexão que Deus tinha com ele era muito profunda, muito íntima. Quem sabe você é esse que tem essa conexão, que tem trazido a palavra de Deus para sua casa ou para alguém, que Deus tem revelado a esperança, a promessa, que Deus tem se revelado a dar direção, e você se sente cansado, porque às vezes o peso é demais, porque às vezes as pessoas ao redor não acreditam em você, as pessoas não confiam, elas começam a reclamar, começam a despejar críticas e palavras e vozes, sabe, que vão trazendo confusão, dúvida, medo, angústia, peso, e você se sente sozinha. Olha só ainda o que Moisés vai dizer: se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Quantas vezes você se sente com vontade de desistir de tudo? Que você tem vontade de abandonar e às vezes até morrer, sabe? Já passei por processos de estar recebendo coisas do Senhor em favor de alguém, sabe? Palavras, às vezes até na intercessão, começa a interceder por alguém e essa pessoa que você até está intercedendo não está buscando nada, mas o Senhor te direciona a ser esse libertador que vai levar essa pessoa para Deus. E todos esses processos do chamado, da vocação, seja da vocação, seja no chamado, ou seja apenas na sua casa, ou seja com alguém, tudo isso às vezes causa-nos solidão, tristeza, abandono e dá sim vontade de morrer. Eu já tive essa sensação de vontade de falar assim: Jesus, me leva, quero morar com você, tô cansada, porque lá vai ser tudo perfeito. E aqui é pesado demais, sabe? Mas o legal, o lindo dessa história é porque Deus ouviu a oração de Moisés. Olha o que Deus faz. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo. O Senhor, então, compartilhou um pouco daquilo que ele tinha colocado com Moisés, sabe? A palavra profética, porque o que Deus, então, libera em alguns líderes é o espírito de profecia. E eles começam a profetizar, a declarar, e o Senhor libera, reparte o peso de carregar o valor da palavra, o peso profético de toda essa experiência que ele está vivendo. O Senhor reparte com os líderes para poder ajudá-lo a tirar um peso. Então, quem sabe, você não tem pedido isso a Deus.
E é muito válido que você apresente para o Senhor se você está cansado, se você não está aguentando, se o peso é muito grande. O Senhor certamente vai preparar pessoas com quem você possa compartilhar o que você tem vivido. E não é só um desabafo. Essas pessoas vão trazer para você, muitas vezes, direção, estratégias, vão abrir os seus olhos sobre ataques espirituais, vão te fazer se sentir mais leve. Ou seja, quando você se sente mais leve, significa que o peso foi compartilhado. Então, que nós possamos nos soltar do orgulho, às vezes, de querer fazer tudo sozinho. Entender que mesmo o Senhor te levantando como um líder em algum lugar, numa vocação, num chamado, ou como libertador da sua casa, de alguém, você pode receber a ajuda de alguém. Você não precisa se posicionar num lugar de independência, sabe? Ser totalmente dependente de Deus, mas aceitar que Deus usa os outros para te ajudar, para ajudar você a levar esse peso. Então, se você se sente assim, ore ao Senhor, peça ajuda, peça para que Ele levante, apresente para você pessoas em que você possa confiar a sua missão, que você possa compartilhar sobre a sua missão, sobre o que Deus tem te falado, sobre as suas tristezas, sobre seus medos, suas dúvidas. E o Senhor vai preparar essas pessoas para te ajudar a levar, sabe, o peso da missão. Porque a missão é valorosa, ela é algo extraordinário que Deus nos dá, essa vocação, mas isso tem sim um peso. Mas com Jesus, como a Bíblia diz, né, que o jugo é suave, o peso é leve. Então, assim, com Jesus, em Jesus, quando você apresenta para Ele as suas necessidades e fraquezas, Ele vai fazer com que aquilo seja fácil para você carregar. Não significa que não vai ter os desafios, mas Ele vai te ajudar, sabe? Vai pegar de um lado através de um irmão, através de uma pessoa, Jesus pega da sua mão, no seu lado, e ajuda você a carregar essa responsabilidade que Ele deu a você, essa missão que Ele deu a você, de conquistar uma terra, de alcançar promessas, de libertar pessoas, de libertar família, de restaurar famílias, de ganhar a tua casa para Jesus. Porque tudo isso que você for fazer no espiritual, você vai precisar de força do Senhor, mas também vai precisar dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe, que você seja edificado por essa palavra. Se lembrou de alguém, encaminha aí esse vídeo e se inscreve no canal. Estou sempre compartilhando coisas acerca da palavra de Deus, coisas, orientações que o Senhor nos ensina. Amém? Deus abençoe.